tá dando show. Qual a pergunta mesmo? Sim, Bom, não tenho dúvida que o jornalismo ele tem um papel primordial na questão até da definição de uma identidade para o país e também influenciando a questão da democracia e da cidadania. Agora, o papel essencial dele me parece que ainda é um papel não de total protagonismo, mas muito mais como uma reprodução do que determinadas classes, que eu não quero dizer que são classes dominantes, mas que determinadas classes ainda predominam em termos de decisão. E isso não é que me preocupe, eu não acho que o jornalismo ele tenha que ter exatamente essa atividade de protagonismo, mas o que me preocupa é justamente a gente ter uma camada de representantes da sociedade que não tem os valores mínimos necessários para estarem lá. Então é a questão da honestidade, da dignidade, né, do fato de governar ou representar justamente aquelas classes com as quais tanto essas autoridades como os parlamentares obtiveram junto à representação popular. Então isso que me preocupa mais. E quando isso falha, o jornalismo entra com mais ação, né? Com mais força em cima disso. Então isso é que me preocupa. Então quando o jornalismo ele faz matérias, né? Quando os jornalistas fazem matérias de denúncia, de descoberta, né? No sentido de descobrir mesmo determinadas atividades fraudulentas, isso passa a me preocupar, porque por mais que a gente... porque eu faço uma diferença, né, entre o jornalista, ele busca sempre a verdade. Ele busca a verdade, não sei se ele encontra. Enquanto a questão da justiça, ela busca o verossímil, e o verossímil nem sempre é a verdade. Então, nessa busca pelo verossímil, a gente vê deputados, senadores, enfim, parlamentares do estilo Maluf, que dizem assim, eu roubo, mas eu faço. Entendeu? Tudo bem, ele faz mesmo, mas ele rouba, né? Então é uma frase preocupante. Então, enquanto tiver pessoas assim, né, com esse sentimento, né, enquanto estão lá em cima, ou governando, ou legislando, ou parlamentando, eu acho que o jornalismo vai ter uma função primordial. Só que esse primordial, eu não sei qual é o índice de corrupção no Brasil, mas eu acho que a gente divulga ainda, enquanto jornalista, muito pouco do que existe mesmo de corrupção, né? Porque o que vem à tona é porque alguém foi prejudicado, né? Uma parte foi prejudicada e diz, tu vai ver agora, eu vou me vingar de ti e vou denunciar. Então essa pessoa, por mais que denuncie, ela está denunciando porque ela não recebeu o seu quinhão. Então isso é que me preocupa numa sociedade que deveria ser democrática mesmo, democrática no sentido do cultivo desses valores de honestidade, de empatia, que eu acho também, empatia quando eu me coloco no teu lugar, por exemplo, eu como deputado vou legislar, não em causa própria, né, ou parlamentar em causa própria, mas na causa do meu povo, de melhorar o meu povo. E quanto isso custa, né, eu não quero falar de governos, vamos falar dos últimos 2 governos, tanto o Fernando Henrique, quanto custou para ele fazer o governo, que foi, digamos assim, um pilar básico para a sustentação do país, que ele disse assim, uma coisa era o que eu escrevia, outra coisa é o que eu dizia, né? Ou o que eu digo hoje. Uma coisa é que eu escrevia lá, outra coisa é que eu digo, né? Então é bem aquela frase popular, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, quanto talvez ele, não sei, né? Só estou pensando assim, quanto ele teve que se afrontar, se violentar da dignidade dele para conseguir fazer acordos que propiciassem alguma melhoria para ele conseguir atender algumas promessas, alguns objetivos do partido que ele representa. E assim eu não deixo só para o Fernando Henrique, deixo para o Lula também. Quantos acordos ele teve que fazer, até com partidos que ele abominava, para conseguir
governar. Então, claro que eu posso ser um pouco ingênuo, um pouco utópico, achar que a democracia plena, digamos assim, para a gente diferenciar da democracia que está aí, quanto ela ainda vai ter que se depurar para que a gente tenha uma autêntica democracia, né? Essa plena democracia, que as coisas realmente funcionem, né? Até ontem eu estava dando um exemplo, por exemplo, eu precisei levar uma pessoa, uma pessoa que não tem nenhum convênio de saúde, enfim, não tem nada, né? Nem dinheiro para pagar. E eu tive que levar num hospital público e me surpreendi, porque eu não só liguei para esse hospital público, não me identifiquei nem como jornalista, nem como professor universitário, que eu detesto fazer isso, eu acho uma afronta. Eu me sinto muito mal fazendo isso. Eu prefiro assim verificar para ver se os serviços estão funcionando, né? E aí em cima disso aí, sempre foi assim meu propósito de fazer matérias enquanto denúncia, né? Uma matéria de denúncia, nunca me identificar, eu sou um cidadão afinal, né? Depois eu vou contar outros exemplos até de matérias que eu acho que de alguma forma eu contribuí, né? Então fui lá e tal no hospital, fui muito bem atendido por telefone, tem que frisar isso, né? Quando se questiona a questão da saúde. Falei com o pessoal do Hospital Conceição ali enquanto estava em volta, todo mundo tranquilo, sendo bem atendido. E essa pessoa que eu fui lá, ela foi atendida em 15 minutos. Quando eu resolvi sair para tomar uma Coca-Cola, alguma coisa assim, um refrigerante, a pessoa já estava voltando porque tinha sido muito bem atendida, um consultório novo, médico muito bem. Então, assim como tem coisas, né, que a gente... matérias que a imprensa divulga, descobrindo coisas que normalmente tem uma... Não vou dizer que ela seja sensacionalista, mas ela provoca sensação para um público leitor, né, ávido em ver as coisas que estão ou que não estão funcionando tão bem. Eu acho que também valeria a gente divulgar, tanto isso que num canal de TV tem as boas notícias, né? Então acho que essa seria tranquilamente, por isso que eu estou falando agora, boas notícias que a imprensa também pode divulgar e também no sentido da descoberta, quer dizer, a gente está descobrindo e um pouco me surpreendeu positivamente de um serviço público em que tu é muito bem atendido, sem ter carteira de identidade, sem saber de onde é que tu vem, sem saber de onde é que tu vai, né? Mas uma pessoa que eu sei, evidentemente que precisava desse serviço, e foi muito bem atendido e saiu feliz de lá. Então, quer dizer, não custa muito fazer essas coisas, mas o que existe, e que normalmente a imprensa pega? É o dinheiro que é destinado no orçamento do governo, ou dos governos, para irem para um determinado lugar e não vão para aquele lugar, né? Nós tivemos um caso, que vocês talvez não lembrem, o caso da Georgina, que trabalhou no INSS e desviou um montante de dinheiro do INSS para o bolso dela e de uma quadrilha que tinha lá dentro desviando recursos. Então o problema não é a falta de recursos, que te dá um atendimento melhor de saúde ou te dá uma aposentadoria melhor. O problema é as pessoas que vão ali e se locupletam desse dinheiro para se aposentar com 4, 5 anos de atividade, como é um deputado, um senador, né, que se tem um mandato renovado, ele ganha aposentadoria trabalhando menos da metade do que um trabalhador comum trabalha. Então, na verdade, o exemplo tinha que começar por aí e eles não dão um exemplo. Então, por isso que a imprensa tem que ser mais ativa e denunciar esse tipo de coisa. Você acaba fazendo o papel do Estado, né? Então faz o papel de um mecanismo que o Estado tem que ter, tipo uma corregedoria, um controle que o Estado tem que ter, que não tem, porque essas pessoas que deveriam fiscalizar são as pessoas que terminam sendo corrompidas ou que, de repente, por um espírito de corpo, né, elas não querem ir contra um colega seu de trabalho. Porque ser corregedor é isso, é tu arriscar a vida, porque eu vou ter que te denunciar, sendo muitas vezes teu amigo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso sabendo que o cara está roubando? Então tem várias reportagens que retratam isso, até filmes, né? Reportagens que viraram filmes, né? Normalmente a corrupção dentro da polícia, mas na verdade poderia ser dentro do INSS, dentro do governo, dentro das autarquias. Mesmo aqui hoje ainda, eu estava ouvindo uma matéria no rádio, falando sobre a EPTC aqui, né, que nunca funcionou, nada contra o governo do Fogaça, mas eu não estou questionando isso, mas nunca funcionou na prefeitura do Fogaça. Não funcionou. E hoje, de certa forma, está funcionando. Por quê? Porque virou, né, botaram um sujeito técnico que entende do assunto num cargo que seria político.
Então, quando tu põe uma pessoa política num cargo político, até ela se enfronhar da situação, muitas vezes ela não conhece a situação, até ela conseguir chamar um técnico, né, que resolva o seu problema, demora muito. Então, aqui o que fez a EPTC agora com a substituição do Fogaça pelo Fortunati? Botou um sujeito lá que foi azulzinho, que passou por vários departamentos dentro da EPTC e hoje é o presidente da EPTC. Então ele sabe do que ele está falando, né? Está falando com uma pessoa que é especialista naquela função, né, que ele está desempenhando. Então ele sabe, olha, se eu mudar essa rua aqui, se eu mudar... Embora eu ainda tenha questionamentos, que eu como um sujeito que anda de bicicleta, que vem a PUC de bicicleta, né, eu não tenho lugar para mim na rua, né, e nem os outros ciclistas têm, tem bastante gente que anda de bicicleta. Eu, por exemplo, vejo carros estacionados em lugares que não poderiam estacionar e que matam uma via, tanto para assim, desafogamento do fluxo de carro, como das próprias bicicletas, né? Então tem uma série de coisas que ainda não são bem tabuladas nessa questão do trânsito, né, que poderiam ser melhor resolvidas. Mas eu acho que, claro, a sociedade não é perfeita, né, mas a democracia, onde a gente diz em países muito desenvolvidos, né, tem roubo também. Tem roubo no Japão, tem roubo na Alemanha, só para a gente tratar assim de países de primeiro mundo, tem roubo igual. Só que lá no Japão, eu espero que não tenha gente com a esperteza do jeitinho brasileiro, lá o pessoal faz um araquiri, né? Lá na Alemanha, né, pela identidade que eles têm com o país, né, é uma desonraria para eles se eles, por exemplo, ficarem sem trabalho muito tempo, né, ficarem usufruindo do seguro-desemprego muito tempo. É uma desonraria para eles, eles se sentem honrados, né, se sentem atingidos na sua honra, né. Enquanto aqui a gente não tem a filosofia do brasileiro, a cultura que ainda está desenvolvida, entranhada no brasileiro, é se aproveitar o máximo possível do que puder de graça. Então, ele vai, enquanto puder ficar pendurado no seguro-desemprego, ele vai ficar. Enquanto ele puder usufruir de alguma coisa de graça, ele vai usufruir. Então, também é um problema cultural, né? Então, hoje, o que a gente vê dos representantes do povo fazendo isso, né, que eu disse lá no início, de certa forma, eles também traduzem uma cultura que está entranhada no povo, né? Então, isso, para mudar, eu acho que é um longo período. É um longo período. Mas eu vejo assim que a mídia ainda não é uma protagonista. Ela atuou nas diretas já, por exemplo, já para a gente falar de cidadania e de democracia, sempre como um coadjuvante, porque tinha, lá dentro do governo, foi percebido que não tinha mais condições de continuar assim. E não foi por causa da mídia só. Foi porque segmentos da sociedade se posicionaram, né, em vista disso. Então a mídia ainda reproduz coisas, né? Ela não tem uma capacidade direta de só influenciar. Ela é mais reprodutiva de interesses ainda, é assim que eu observo a mídia. Embora ela tenha, sem dúvida, né, contribuído muito fortemente para essa campanha de direta já, a própria mudança de governos, né, até a gente conseguir um depuramento para chegar no Fernando Henrique, no Lula, né, não foi fácil, a gente passou por um Collor aí, né, um Collor que apesar de absolvido, né, nas instâncias da justiça comum, ele foi condenado politicamente por fazer os acordos que tanto Fernando Henrique e o Lula fizeram, né? Mas, na realidade, ele não tinha o apoio político que o Fernando Henrique e o próprio Lula tiveram. Mas, na verdade, ele fez tanto quanto. Né? Fez tanto quanto eles fizeram. Então, essa que é a minha preocupação. Né? Mais alguma coisa? Não, mas eu acho que é isso, né? Então tá, escuta, professor, também. A gente está fazendo... Estamos com um projeto de fazer um banner, né, para colocar aqui no saguão da FAMETS, valorizando a